Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos a esse dia 11 de agosto, hoje segunda-feira. E hoje nós celebramos a memória de Santa Clara de Assis e vamos então meditar hoje esse evangelho, que é Mateus capítulo 17, pedindo a Deus a bênção para essa meditação, essa reflexão, para que nos inspire em nossa vida e em nossa caminhada. Então vamos agora iniciar a proclamação do evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos escravos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus respondeu: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do peixe, do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje então celebramos essa bela memória de Santa Clara, que nos dá um belo testemunho do seguimento de Cristo no despojamento, na pobreza, pois aos 18 anos de idade, apenas com 18 anos, ela deixou a vida da nobreza, pois a família dela era de linhagem nobre, para seguir os passos de São Francisco de Assis, o santo com o qual ela se encantou. Portanto, ela troca as vestes luxuosas da vida nobre por um hábito de uma religiosa. De fato, a sua vida e o seu testemunho apontam na direção de uma vida simples, de uma vida de testemunho, de uma vida marcada também por cruz e sofrimentos. Ela fundou a congregação das pobres damas, chamadas as Clarissas, vivendo um testemunho de despojamento, de pobreza e sem posses também. Nós temos alguns relatos na vida dela, como o milagre da Eucaristia, que é um relato interessante. Naquela ocasião da invasão dos sarracenos, em 1240, ela salvou o convento desses invasores, erguendo a hóstia consagrada na frente do convento, o que foi um milagre espantoso aos olhos de todos, né? Depois nós tivemos um outro fato, que é um outro milagre, que diz que enquanto ela estava doente, ela fez o sinal da cruz sobre alguns pães e os enviou às freiras que estavam com fome naquele momento de necessidade pela qual passava as irmãs e o convento. E ela fez um simples sinal da cruz sobre os pães e aquilo se transformou em pães milagrosos. Quer dizer, nós temos sinais, né, e graças que Deus concedia através da oração de Santa Clara, sem dúvida nenhuma santa. E apontando hoje, portanto, para essa narração do Evangelho, porque a vida de Clara se identifica com esse Evangelho, que nós podemos hoje, então, perceber claramente que Jesus ele faz o anúncio da cruz e, ao mesmo tempo, provoca uma tristeza nos seus discípulos, porque Jesus ele faz uma revelação, entre aspas, o Filho do Homem será entregue. Colocamos entre aspas isso daqui. No momento em que Jesus afirma isso, claro, seus discípulos ficam tristes, porque sofrem um impacto, talvez uma decepção, talvez não contassem com essa revelação vinda da boca de Cristo, e eles não compreendem a lógica disso. Mas quem é que compreende a lógica do reino de Deus? É bem difícil de compreender. Mas isso se expressou na vida de Santa Clara, pois, de fato, na vida dela existe um eco desse mistério, né, que o Filho do Homem vai ser entregue, porque ela abraçou os sofrimentos em sua vida, os sofrimentos físicos, sofrimentos espirituais, enfim, incompreensões que ela sofreu por décadas na sua vida, e ela via no despojamento e na pobreza um caminho de união com Jesus. Depois a cena ela muda para um outro ponto do Evangelho, em que os cobradores de impostos exigem um imposto no templo. E é interessante como Jesus declara, né, para Pedro, né, os filhos do rei, quer dizer, ele mesmo são livres do imposto, mas ele vai pagar o imposto para não escandalizar essa gente. É interessante como ele pede para Pedro ir ao mar, né, e abrir a boca de um peixe, do primeiro peixe que ele pegasse, e ali encontraria uma moeda. Bom, esse pagamento do imposto de Jesus no templo, que na verdade não deveria ser cobrado dele porque ele é o filho do rei.
mas é um gesto de kenosis, como a gente percebe claramente aqui. Kenosis significa um gesto de esvaziamento que antecipa a sua entrega na cruz. Pois bem, isso se identifica perfeitamente com a vida mística de Santa Clara, porque houve uma kenosis na sua vida também, um esvaziamento na sua vida também, e isso nos dá um belo testemunho de seguimento de Cristo. Bem, olhando para Santa Clara, a gente vê na vida dela um espelho do Evangelho, sem dúvida nenhuma. Primeiro, uma liberdade radical, porque ela renunciou a tudo como filha do rei, podemos colocar isso entre aspas. Depois, a obediência, porque ela submeteu-se à igreja para manter sua vocação, sem perder a sua essência na jornada, na sua caminhada, como uma filha da igreja. E depois, a providência de Deus na sua vida, porque como o peixe de Pedro, ela viu Deus prover suas necessidades. Sem dúvida, ela viu milagres ocorrerem pela oração dela. Então, aonde nós enxergamos a mão de Deus em nossas vidas, podemos nos perguntar, porque quantas vezes Deus está agindo e a gente não se dá conta que Ele está agindo. Aonde a gente pode perceber essa ação, essa providência de Deus em nossas vidas, como na vida de Santa Clara. Vamos pensar nessa realidade, vamos pedir a Deus a bênção nesse dia em que nós celebramos Santa Clara, uma intercessora poderosa diante de Deus, e nós devemos invocá-la com fé e confiança nas nossas orações, porque os santos podem ser invocados e a gente pode pedir a intercessão deles diante de Deus para as nossas necessidades materiais, espirituais, etc., da nossa comunidade, enfim, do nosso país, do nosso mundo como um todo. Vamos encerrar agora com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. De olhos fixos no céu, renunciou ao mundo, seguiu a voz do amor mais profundo. Filha da nobreza, mas livre escolheu despojar-se de tudo por amor ao seu Deus. Nos passos de Francisco, Clara caminhou, na pobreza seu tesouro encontrou. Luz de Clara, chama que não se apaga, brilha na noite, alma que não se cala. Na clausura o céu contemplou e com silêncio o mundo tocou. Em véu de humildade, escondida viveu, mas o seu exemplo a história acendeu. Com fé luminosa e olhar sereno, foi espelho de Cristo puro e pleno. Luz de Clara, chama que não se apaga, brilha na noite, alma que não se cala. Na clausura o céu contemplou e com silêncio o mundo tocou. No altar da vida
intercede por nós, para ouvirmos hoje o mesmo chamado, a mesma voz. Luz clara, chama que não se apaga, brilha na noite, alma que não se cala. Na clausura, o céu contempla